Marcelo, abre o seu microfone. Ok. Pode começar, Marcelo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à União Espírita Antônio de Pádua. Vamos ter uma palestra hoje do 32º seu e convidamos a nossa amiga, nossa colega, nossa irmã Fátima Salvador para fazer a prece inicial. Marcelo, é a Ana que vai fazer? A leitura. A primeira leitura. Tá, então vamos convidar a nossa irmã Ana Cristina para fazer a leitura inicial. Vocês conseguem ver aí? Sim. Tá, a leitura de hoje é do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A leitura é 54, sob o título Ninguém vive para si. Porque nenhum de nós vive para si. É uma citação de Paulo, que está em Romanos, capítulo 14, versículo 7. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para a utilidade que restituirá às outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Que assim seja. Obrigado, minha irmã Ana. Agora sim, em seguida, solicitamos a nossa irmã Fátima Salvador para fazer a prece de abertura. Mestre amado Jesus, nosso companheiro de todas as horas, nosso modelo, nosso guia. Venho pedir ao Senhor que a sua luz nos guie nesse momento para esse estudo da noite de hoje, nos orientando
orientando nosso irmão Fernando, e que toda a espiritualidade da nossa casa esteja presente aqui neste momento. Jassá, Antônio de Pádua e toda a falange de Antônio de Pádua. Que tenhamos uma boa noite de estudo, que assim seja, graças a Jesus. Obrigado, minha irmã. Nosso palestrante hoje é o nosso irmão Fernando Moura, da Federação Espírita Bezerra de Menezes. E o tema é a mulher espírita, feminismo cristão. Fernando, meu amigo, você tem aí 25 minutos, tá? Você quer que eu lhe avise, te dê um sinal dizendo assim, ou quer que eu lhe fale abertamente no microfone? Não, pode falar abertamente. Ok. Então, amigo, boa sorte, que Jesus te ilumine. Então, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, do Antônio de Pádua, do irmão Esperança e outros companheiros que poderão entrar, né, no nosso estudo. Em primeiro lugar, eu queria passar uma informação para todos. Eu não sei se vocês sabem, a Graça já sabe, mas não sei se vocês sabem, que a primeira casa que eu frequentei foi o Antônio de Pádua, no tempo do Seu Salvador. Antes de eu ir para o Bezerra de Menezes, eu frequentei 2 anos o Antônio de Pádua. Então, eu tenho um carinho muito grande por essa casa, né? E agradeço muito ao Seu Salvador as orientações que ele nos deu. Então, vou ler a página e, em seguida, nós vamos comentá-la. Da mulher. Compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual. Afastar-se das aparências e fantasias, consagrando-se às conquistas morais que falam de perto a vida imperecível, sem prender-se ao convencionalismo absorvente. O retorno à condição de desencarnado significa retorno à consciência profunda. Afinar-se com os ensinamentos cristãos que lhe situam a alma nos serviços da maternidade e da educação, nos deveres da assistência e nas bênçãos da mediunidade santificante. Quem foge à oportunidade de ser útil, engana a si mesmo. Sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista da vida multimilenária do espírito, reconhecendo a necessidade das provações regenerativas que assinalam a maioria dos consórcios terrestres. O sacrifício representa o preço da alegria real. Opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento numa simples ligação sexual sem as belezas da maternidade. Junto dos filhos apagam-se ódios, sublima-se o amor e harmonizam-se as almas para a eternidade. Reconhecer grave delito no aborto que arroja o coração feminino à vala do infortúnio. Sexo desvirtuado, caminho de expiação. Preservar os valores íntimos, sopesando as próprias deliberações com prudência e realismo em seus deveres de irmã, filha, companheira e mãe. O trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. E tem uma passagem de Lucas. Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42. E respondendo, disse-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Bem, meus irmãos, então, feita a leitura da página, nós vamos iniciar o nosso comentário falando a respeito de 2 mulheres que são referências para nós até hoje, que são Maria de Magdala e Joana de Cusa, e colocá-las como uma referência
para nós podermos compreender a página. Todos nós já conhecemos a vida dessas irmãs e nós falaremos rapidamente, relembrando alguns aspectos. Então, nós sabemos que Maria de Magdala ela era uma pessoa que destoava do perfil da mulher daquela época. Era uma mulher independente, que tinha recursos financeiros suficientes, era uma mulher muito bonita, né, que tinha muitos homens como admiradores, mas lhe faltava o essencial, que era a tranquilidade espiritual. A pacificação íntima lhe faltava. Ela era uma pessoa inquieta. E quando ela estava em estado de inquietude, era assediada por irmãos que a levavam a momentos de subjugação. E ela tentava disfarçar, né, aquela sua inquietude, a sua solidão, as suas insatisfações, através de uma vida de muita festa, muitos perfumes, muitos vestidos, muitas riquezas, mas naqueles momentos em que a solidão apertava, ela não conseguia se libertar daquele sentimento de vazio existencial. Aí, através de uma criada, ela ouviu falar de Jesus. Então, Jesus passava por próximo de Magdala e ela teve interesse de conhecê-lo. E aí a sua criada, né, falou assim, olha, senhora, Jesus está, o profeta, né, o rabi, está aqui próximo, né? Então, a senhora, por favor, me acompanhe, vamos até ele. Aí Maria, que sabia dos preconceitos daquela época, falou, mas será que ele vai me receber? E a criada disse, não, com certeza, porque ele ama a todos, ele recebe a todos. Então, Maria foi ao encontro de Jesus e Jesus lhe descortinou uma vida nova, lhe mostrando que a verdadeira felicidade não é relacionada aos prazeres exteriores, é relacionada à conquista interior. Que quando nós estamos buscando a nossa reforma íntima, nós podemos estar sozinhos, mas não estaremos abandonados, porque teremos a companhia dos amigos espirituais que irão nos ajudar a superar as nossas dificuldades. Então, ela foi renovada, retornou à sua residência, vendeu tudo que tinha, doou, né, a maior parte das suas coisas ela doou, vendeu algumas coisas para ter algum recurso e se tornou seguidora de Jesus, acompanhando Jesus até o momento do seu desencarne. No momento do desencarne, foi uma das únicas pessoas que ficou ao lado de Jesus. E os homens, a maioria, se afastaram, ficaram de longe, não tiveram coragem de se aproximar. João ficou ao lado de Maria Santíssima, mas Maria de Magdala, Joana de Cusa e outras mulheres da Galiléia que acompanharam Jesus. A ressurreição ocorreu e Maria de Magdala, após o Pentecostes, ela tentou acompanhar os discípulos. Mas acontece que os discípulos eram machistas, apesar de serem discípulos de Jesus, eram homens da época, que falaram para ela, mas você é uma pessoa que tem um passado nebuloso, então eu não quero você me acompanhando. Então você fica por aí, nessa cidade, e nós vamos seguir. E ela aí teve a oportunidade de encontrar um grupo de rancenianos, foi morar no Vale dos Imundos, lá ela adoeceu, perdeu a sua beleza e veio a desencarnar, sendo recebida diretamente por Jesus. Joana de Cusa também foi uma outra mulher importante, né? Que era casada com um homem, um político, uma personalidade romana importante naquela época, e ela foi ao encontro de Jesus porque ela estava insatisfeita com o casamento. Então, Jesus lhe disse, o seu lugar é ao lado do seu esposo. Ele precisa de você, ele está enfermo da alma e ele precisa da sua presença, do seu carinho, do seu amor, da sua misericórdia. Ela, apesar de não compreender de imediato as palavras de Jesus, ela se resignou, aceitou, voltou a ficar ao lado do esposo, e mais tarde, quando o esposo desencarnou e ela perdeu aquela eminência social que tinha, ela se tornou uma pessoa
uma criada, uma empregada doméstica, que naquela época era desprezada e humilhada, e veio a desencarnar, sacrificada no circo romano, e na hora que ela foi ateado fogo, né, ao seu corpo físico, o seu filho pediu para que ela abjurasse. E ela disse, não, meu filho, eu não vou abjurar, porque Jesus, né, é o caminho, a verdade e a vida. E aí um dos seus algozes falou assim, esse teu Cristo aí, ele só te ensina a morrer? Ela falou, não, o Cristo me ensina a amar os meus inimigos e a perdoá-los. Feitas essas considerações, vamos ler o texto. Compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Então, vejamos, Joana de Cusa, ela podia muito bem não seguir o que Jesus colocou para ela. Ela era uma mulher rica na ocasião, ela podia fazer como a maioria das mulheres faziam, as mulheres ricas, né? Faziam naquela época. Ela poderia ser infiel, optar pela infidelidade conjugal, arranjar alguém que a satisfizesse fisicamente, que era algo comum naquela época, em Roma. Poderia, inclusive, planejar a morte do marido, que a gente sabe que naquela época as mulheres, às vezes, envenenavam seus maridos, e que exemplo que ela daria para os seus filhos. Então, trazendo para o nosso tempo atual, logicamente, nós sabemos que o Espiritismo não é a favor da submissão feminina, não é a favor que a mulher tenha que baixar a cabeça e tenha que ser, como se dizia na minha época, né? Tem que ser Amélia. Mas tem que entender o seguinte, existe um planejamento reencarnatório, existem espíritos ligados a nós que nós precisamos orientar, precisamos acolher e precisamos estar ao lado deles. E no caso do casamento, muitas vezes existe o tipo de casamento chamado casamento sacrificial, que é aquele casamento em que a mulher, ela no mundo espiritual, ela se compromete a acolher aquele esposo como alguém que vai ficar sob a sua tutela moral, porque ela tem uma ligação com ele anterior, ou ela foi responsável pela sua queda, ou ela tem uma relação afetiva muito profunda com aquele indivíduo, e mesmo ele sendo uma pessoa desequilibrada, ela tentará ficar ao lado dele. E aí a gente relembra aqui a mãe de André Luiz. Mãe de André Luiz estava numa região acima de nosso lar, mais elevada. Quando André Luiz teve a oportunidade de visitá-la, ela lhe disse que o seu pai, o pai de André Luiz, estava numa região umbralina e estava envolvido com duas mulheres que foram suas amantes. E ela se propôs a reencarnar, casar de novo com aquele companheiro e ter aquelas duas mulheres, aquelas duas moças, como suas filhas. Um casamento sacrificial, um casamento em que ela, logicamente, iria ter que fazer todo um sacrifício, né, de lidar com uma vida familiar complexa. Então, a mulher atual, né, que é cristã e espírita, e aí cristã no sentido amplo, né? Pode ser a católica, a evangélica, um bandista, mas quem tem a ética do Cristo tem que pensar o seguinte, os relacionamentos, os reencontros afetivos não são casuais. Existem situações em que a mulher tem que pensar bem antes de tomar uma decisão. E, às vezes, é melhor que ocorra vamos dizer assim, uma negociação ou um dilatamento na relação para que não fique ódios, mágoas e ressentimentos. Nós temos uma companheira nossa que ela estava pensando em separar do marido e aí o marido dela teve um AVC e ela renunciou à separação, né? Ele era uma pessoa, né? Ele está encarnado ainda. Ele é uma pessoa desequilibrada e tal, tinha mulheres fora do casamento, ela já estava muito mexida com isso, estava pensando em separar, e ele teve um AVC, e ela falou, não, eu vou ficar ao lado dele, está ao lado dele até hoje, é uma relação difícil, é um casamento sacrificial. Continuando aqui, afastar-se de aparências e fantasias,
consagrando suas conquistas morais que falam de perto a vida imperecível. Era a situação de Maria de Magdala. Ela vivia uma vida de aparência e fantasia. Ela vivia ligada a festas, a homens que a admiravam, e volto a colocar aqui. A doutrina espírita, em nenhum momento, ela condena o lazer, ela condena que a mulher tem que andar com uma roupa, vamos dizer assim, que não possa ser uma roupa atraente, tem que andar toda de manga comprida, não pode raspar a perna, nada disso. A doutrina espírita é fé raciocinada. Agora, a questão o que significa afastar de aparências e fantasias? Significa entender que a verdadeira beleza não é a beleza do corpo. Você pode, logicamente, fazer uma plástica, fazer colocação de silicone para academia e fazer tudo que o mundo moderno lhe oferece a nível de facilidades, a nível de situações de comodidade física, mas não esquecendo que a verdadeira vida é a vida espiritual, que ao desencarnar, a sua beleza vai ser medida pelo bem que você praticou, o seu perispírito ele estará expressando os seus sentimentos e não a sua beleza física, e não adianta você ficar ali protelando, eu não quero ficar velha, eu vou fazer plástica, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e descuidar da parte espiritual, que é aquela que vai definir a nossa situação quando nós desencarnarmos. Nós seremos reconhecidos não pela nossa aparência física que tivemos, não pelas conquistas de títulos, né? É doutor, fez um doutorado em física, né? Isso não estou dizendo que isso não é importante. Logicamente que é importante, mas tem que ser entendido como um equilíbrio que nós temos que ter entre a vida material e a vida espiritual. Porque, por exemplo, eu fiz odontologia e eu tinha um professor de anatomia muito brilhante, que ele era muito orgulhoso, ele era um dos melhores professores da faculdade. E aí, uma vez, ele estava dando aula, e aí uma menina falou sobre Deus, né? Ele falou assim, que Deus não existe. E esse negócio de alma, de espírito, é besteira. Eu também, na época, não achava igualzinho a ele, que eu me tornei espírito com 25 anos. 2 anos depois de me formar, né? Que eu me tornei espírita, com 25 anos. E aí eu fui lá no Antônio de Pádua, minha mãe, na época, frequentava lá, conheci o seu Salvador, e aí que a gente depois fomos para o Bezerra. Mas aí ele falou assim, e Deus não existe, que Deus nada. Olha, eu só vou acreditar em espírito o dia que eu pegar o meu bisturi e cortar o espírito. Que se eu não pegar e não cortar com o bisturi, eu não acredito. E ele sabe que micro-organismo você não vai cortar com bisturi, né? Existem energias, existem elementos no corpo físico que você não vai cortar com bisturi. A célula você não vai cortar com bisturi. O átomo você não vai cortar com bisturi. Aí fala, não, mas você pode comprovar. Você pode comprovar também a existência do espírito quando você, através da mediunidade, o espírito ele se materializa, ou faz aquele fenômeno das mesas girantes, ou se comunica mesmo psicofonicamente, dá informações relevantes, mensagens como essa aqui, que a nossa irmã Ana leu, como essa que nós estamos estudando. Então, você vai dizer que o espírito não existe? Isso é o quê? O orgulho. E é um companheiro que é brilhante, né? Eu não sei se ele está encarnado ainda, ele já era mais velho que eu, na época eu tinha 20 e poucos anos, ele já deve ter desencarnado, né? Espero que ele tenha mudado de posição. E ele era uma pessoa que não acreditava, falava, eu não acredito e pronto, entende? Mas ele sabe que existem elementos no corpo físico, elementos na nossa natureza, que você não tem como cortar com bisturi. Mas por orgulho, não existe. Bem, afinar-se com os ensinamentos cristãos que lhe situam a alma... Fernando, 5 minutos, tá, Mengão? Ok. Afinar-se com os ensinamentos cristãos que lhe situam a alma no serviço da maternidade e da educação. Ou seja, Joana de Cusa poderia muito bem abjurar o Cristo no momento que o filho lhe pediu, mas ela não o fez por quê?
porque ela precisava educá-lo sobre a ética do Cristo, ela precisava dar a ele o exemplo. E é isso que nós precisamos fazer, principalmente aquelas nossas irmãs que estão passando pela experiência feminina e estão passando pela maternidade. Sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista da vida multimilenária do espírito. Então, é aquela situação de Joana de Cusa que nós relatamos, que ela podia abandonar o marido, podia fazer, né, essa questão de vou ser infiel, meu marido é infiel, vou ser infiel também, né? Ou vou envenená-lo para me livrar dele, né? Ela podia fazer isso, não fez. Opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento numa simples ligação sexual. Ou seja, Joana Maria de Magdala vivia relações afetivas fora que ela não era casada, mas eram relações afetivas em que havia o predomínio da ligação sexual. E, com isso, ela vivia em tranquilidade, ela vivia num processo de subjugação. Porque quando nós optamos pela promiscuidade, quando nós priorizamos o sexo, nós atraímos os chamados vampirizadores da sexualidade. Aborto não precisa nem comentar, que a gente sabe que, né, não tem que ser feito mesmo. E finalizando, preservar os valores íntimos, sopesando as próprias deliberações com prudência e realismo. Joana de Cusa, ela foi prudente. Quando o marido desencarnou, ela podia ficar em desespero, podia ficar revoltada, mas o que ela fez? Ela realisticamente se tornou empregada doméstica, abrindo mão das comodidades e adotando uma vida dentro daquilo que ela podia ter. Então, finalizando o nosso comentário, né, o feminismo cristão pode ser medido por essas atitudes, né, da Joana de Cusa e de Maria de Magdala, né? Então, a gente sabe que hoje nós temos o feminismo colocado como uma necessidade do empoderamento da mulher, e a doutrina espírita não é contra, mas a questão é o equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual, porque nós não somos apenas corpo, nós somos espírito. Então, muito obrigado pela atenção. Agora vocês, Fátima e Ana, por favor. Ajuda que as mulheres. Fernando, meu irmão, obrigado. Muito boa a tua palestra, muito esclarecedora, muito sucinta. E nós vamos abrir agora a roda de conversa, né, com uma pergunta. Qual a diferença do feminismo no tempo de Jesus e o feminismo nos tempos atuais? Né? A gente deixa para as meninas falarem, Fernando? Deixa para as meninas falarem. Bom, eu tenho que assumir que eu nunca tinha ouvido nenhuma palestra espírita a respeito desse fato, né? Mas aí começou a me lembrar de Jesus, que Jesus ele foi um grande incentivador dos direitos das mulheres, né? Até o meu companheiro aí, Marcelo, do Centro, mandou um estudo aí, eu dei uma lida, aí fui procurar um artigo, eu fui também dar uma olhada na internet, assim, rapidamente, para poder entender um pouco melhor. Né? Então, Jesus ele foi o precursor, né, dando direito, né, mostrando a igualdade, né, entre o homem e a mulher naquela época, que era uma época tão patriarcal, né, que a mulher era subjugada na família, né? Então, Jesus veio mostrar a importância, eu até anotei aqui o nome das mulheres, assim, por alto, né, de quem ele falou, e você também chegou a comentar das mulheres aí, né, Fernando? Que é a samaritana, falou da Madalena, Marta, Maria, né? Então foram exemplos, entre outras que tem aqui, a Isabel, foram exemplos que Jesus, né, o quanto Jesus respeitava a mulher também como um ser, né, que naquela só um ser especial e
do porte de Jesus para vir trazer essas ideias mesmo. Eu estava aqui pensando que nessa época aí a mulher não tinha direito a nada, não podia nem sair sozinha na época de Jesus, né, não podia sair nem na porta de casa, que o homem, se o homem não gostasse, ele podia até largá-la. Ela era considerada, ela ficava à miséria se o marido quisesse, por algum motivo, se separar dela. Podia na época, né? Qualquer motivo, até se ela não agradasse, fizesse uma comida, queimasse a comida, por exemplo, assim, coisas banais, o homem naquela época ele podia se divorciar da mulher. E a mulher ficava na miséria, era considerada a escória da sociedade. Então, assim, essa pergunta aí que o Marcelo, né, nos apresentou, claro que houve muita mudança, né? Mas, assim, claro que cada um tem sua época. Na época de Jesus, isso já foi algo assim surreal, né, para os homens, né, para aquela sociedade. Claro que a gente tem que ver que era outra cultura, né, outra época, outra sociedade, mas na sociedade atual as mulheres ainda continuam na luta, né? Claro que agora já podem falar, já têm direito a voto, já estudam, né, já podem trabalhar. Então, houve essa evolução, né, que tem a ver também com a época, então, com a cultura, né, ela pode se vestir da forma que ela quiser, né, se ela quiser ser mãe, ela pode ser. Então, assim, com certeza, os direitos, né, da feminino evoluíram conforme a nossa época. E tem direito, assim, a voto, né, a política, se ela quiser entrar na política, está votando, né? E a religião também, que naquela época as mulheres eram postas à parte, né? Algumas culturas, claro, né? Islâmica, por exemplo, ainda continua, mas isso aí é uma outra situação, né? Outro povo. Bom, assim, é um pouco assim que eu podia, que eu entendi rapidamente, né, do assunto, Ótimo. que é um assunto que é o que eu falei, eu nunca tinha pensado antes. E é bem interessante. Muito bom. Muito bom. Ana, quando você comenta, né, a respeito das mulheres, hoje em dia, mas a gente tem que ver que ainda existem muitos países que é retrógrado. Sim, com As certeza. mulheres são submissas, têm que usar burca, não pode aparecer o rosto, cabelo, essas coisas todas. Então, se a gente for analisar nesse ponto, é uma visão totalmente deturpada que ainda tem da mulher. Sim, sim. É um atraso muito grande. Nós evoluímos em determinados países, mas em certos países você vê que aquilo lá continua, talvez até pior do que antigamente. Aquelas regras rígidas que a mulher não tem direito a nada. Aí é que eu te falei, né? A cultura. Exatamente. A cultura é o povo islâmico, principalmente, né? Exatamente, elas são vistas como que meras reprodutoras. Sim. Só isso. O papel da mulher é reprodução. Ana Oi? e Fátima, se vocês me Muito bom. permitem entrar aí no assunto, né? Claro. Recomendar a vocês ver um documentário chamado Orar e Obedecer, que mostra nos Estados Unidos um grupo de mormons radicais, né? Que tem até hoje, e que eles são poligâmicos. Então, o casamento poligâmico ele é permitido, né? E nesse grupo, e eles vivem isolados, as mulheres casam muito cedo, com homens mais velhos, e elas são totalmente submissas, e até hoje existe essa religião lá nos Estados Unidos. E o líder da religião está preso, tem prisão perpétua, mas de dentro da prisão ele continua ainda coordenando, e ainda tem um número muito grande de companheiros. Então, o que você falou sobre essa questão do Islã, né? Realmente o Islã é bem radical, mas em determinados países, né, tem isso. E aqui mesmo, né, no Brasil, com todo respeito aos irmãos neopentecostais, quando eu morava em São Cristóvão, teve uma vizinha lá da minha mãe, assim, próxima,
que a filha dela pintou a unha, ela pegou a tesoura e ficou tirando a unha, a garota Que gritando. isso, Ela, gente? não, você não pode, isso é coisa do demônio, quer dizer, entendeu? Então, quer dizer, É, essas visões radicais, elas estão presentes, né? aí realmente aí tem a ver com a religião, né? E não com a cultura, porque, por exemplo, no nosso país a cultura é diferente. Como você falou lá nos Estados Unidos, é outra cultura e tem as leis, né? Para apoiar, né? Que possa ajudar. Agora, são, assim, eu considero, e principalmente dentro de países considerados evoluídos assim, né? Que já tem Mais regras, normas, desenvolvidos. respeitos. Oi? Mais desenvolvidos. É, Na parte. igual o Brasil, eu acho que, entendeu? Em termos de justiça, nosso país, né, de direitos da mulher, nosso país é um dos melhores do mundo. Só que não funciona muito, né? Esse que é o problema, essa é a diferença. Mas as nossas leis são excelentes. Só falta só cumpri-las realmente, efetivamente. E lá nos Estados Unidos é o que ele falou aí também, tem as leis lá em defesa da mulher, com certeza tem. Então, quer dizer, são pequenas tribos, digamos assim, né, de religiosos, que se... Eu não sei onde eles se embasam, em quê, para poder ainda para poder estar agindo dessa forma. Também, assim, acho bem complicado, né? Por isso É que está muito até bom. preso, como o nosso irmão Fernando falou, porque eles não condizem, né? Não condiz, a atitude deles não condiz com o desenvolvimento do país. Então, é isso, assim, entendeu? Legal. Vou ajudar um pouquinho no pensamento aí. Eu penso assim, Jesus, ele esteve aqui, né, entre nós, encarnado, né, 2000 anos atrás. Jesus, ele viveu na antiguidade. Depois da antiguidade veio a Idade Média, a Idade Moderna e a nossa Idade Contemporânea. E a história nos mostra que a mulher sempre foi tratada como submissa. Sempre foi tratada como submissa. Acho que foi a Ana que citou aí que, em determinados casos, o homem tinha até o direito de pedir o divórcio, né? Na Vender a idade filha, se tivesse algum problema de financeiro, ele tinha o direito de vender a filha. A esposa não, pelo que eu fiquei na sabendo. idade Mas a filha, antiga, na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna e em alguns países radicais, os homens tinham e têm, em alguns países, o direito até de condenar essa mulher à morte. Isso aí. Entendeu? A mulher, por mais que esteja escrito na nossa na lei civil, né, ela ainda não tem um salário compatível com o do homem. É muito diferente. Você As nossas leis, essa é uma das como brigas disse ainda. a Ana, as nossas leis elas são de papel. Rasga-se e acabou. Só escreve. Está escrito, mas ninguém cumpre. Né? Ainda existe ainda essa visão da mulher submissa. Entendeu? Até hoje, Marcelo, a sociedade valoriza até a mão de obra mais do homem que da própria mulher. E tem muitas mulheres muito mais competentes que os homens, mas para eles admitirem isso é muito complicado. A competência da mulher. Isso. Marcelo, e a mulher que tem que estar sempre, desculpa, Fernando, só um minutinho, tem que estar sempre provando o seu valor. Sempre. Exatamente. É uma trabalhando, briga constante seja em relação a casa, isso. seja em qualquer ambiente. A mulher sempre tem que... Ela tem a obrigação, né? Essa é o sentimento. Tem deveres, né? De se mostrar que é capaz, que não precisaria disso, né? Que ela já é capaz. A gente percebe lá na Idade Antiga... Deixa o Marcelo terminar, depois eu falo. Tá. A gente percebe lá na Idade Antiga que um dos parâmetros pelo qual Jesus veio nos ensinar, que é a desigualdade, né? Ela ainda não foi superada. Todas as vezes que Jesus
ele se aproximou de uma mulher na Bíblia, né, no Novo Testamento, foi para dar a lição da igualdade. Ele esteve com a samaritana e não condenou ela pelo passado dela. Ele esteve com Maria Madalena e falou assim: quem entre vós tiver pecado, que atire a primeira pedra. Está dizendo o quê? Verdade. Tudo bem, ela é pecadora, mas vocês também não são? Quem Vocês, não é, né? vocês podem, ela não pode? Entendeu? Cadê o perdão? Então, ele sempre quis demonstrar, de alguma maneira, que existe uma igualdade de gêneros, né? Numa festa, numa casa de família amiga que ele foi, que estava lá Marta e Maria, né? Marta estava fazendo as fazendas da cozinha e Maria sentada para escutar o mestre, né? Marta não gostou daquilo, porque você não vem aqui me ajudar também, né? Ou seja, nosso papel mulher é estar aqui, ajudando na cozinha, né? Servindo, né? O que o mestre diz? Marta, ela escolheu o melhor, ela escolheu o melhor, que é ouvir a boa nova. Existe. A todo tempo, toda vez que ele se dirigiu a um personagem mulher na Bíblia, ele quis mostrar que existia uma igualdade de gênero, entendeu? Mas que naquele tempo, de repente, devido à cultura, né, fosse difícil de ser assimilado pelos homens. Até hoje é difícil, né, Marcelo? É difícil. Até hoje. Até hoje nós temos resquícios. A mulher tem que lavar a louça, a mulher que tem que lavar a banheira, a mulher que... Até hoje temos resquícios. Se a mulher está grávida, não consegue emprego. Se engravida, é mandada embora. Até hoje. Até hoje existe uma mulher com deveres e obrigações. Só ela. Tem um resquício da Idade Antiga. É isso aí. Mas fala, Fernando, você ia falar? Liga teu microfone aí. Não, eu ia só pegar um gancho teu, Marcelo, que a doutrina espírita vem ampliar, né, como na condição de Consolador Prometido, essa visão de que nós não temos sexo, na verdade. O espírito não tem sexo. Hoje estamos homens. Amanhã estaremos mulher. Hoje a Ana está mulher. Amanhã estará homem. Então, nós temos até que respeitar muito mais, temos que ter muito mais cuidado, porque nós também passaremos por essa experiência. E aí nós não vamos desejar, né? Não vamos querer oprimir alguém, porque amanhã ou depois nós estaremos na mesma posição e nós sabemos dos resgates, né, que a lei de causa e efeito nos coloca, e aí, se nós oprimirmos hoje, seremos oprimidos amanhã. Então, vai ter uma questão de inteligência, a gente tem que pensar, agir de outra forma. Então, acho que é isso, né? Então, é isso, viu? Só para fechar, Jesus foi o precursor, né? Ele que evidenciou o exemplo de amor e respeito, de igualdade, né, para as mulheres. Então, perante Jesus, homens e mulheres eram iguais, eram beneficiários, né, de respeito, de justiça, né, de igualdade. Maravilhoso, como sempre. Bom, Ana, fechou bem. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês têm algum recado para dar? Sérgio, Fernando? Bem, eu queria agradecer, né, a oportunidade e convidá-los para a Redice. Meu amigo, eu acho que eu merecia falar alguma coisa, né? Vocês... Não, eu perguntei. Se você quiser, eu vou embora. Mas, Sérgio, antes de terminar, eu perguntei se alguém queria falar mais. Está se referindo a você mesmo. Nós somos tão poucos. Não somos, né? Se tivéssemos 20 pessoas na sala... Pois é. É que a gente fala... Eu falei assim, não vou quase falar nada. O que mais falei aí depois do Fernando. A palestra foi maravilhosa. Foi mesmo. Fala aí, Sérgio. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, feminismo não é bem um tema, a palavra apropriada. E eu acho que essa questão que o André Luiz coloca, da mulher, ela é muito voltada
não para a mulher, mas para todos nós. Tudo que o André Luiz falou serve para a mulher e para o homem. E aí, a gente recorreu aos universitários. Vamos pegar aqui o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 9, da parte 3ª, que são das leis morais, que trata da lei de igualdade. Tá? Então, na questão... Olha aqui, ó. Na questão 817, ele pergunta: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Kardec perguntou aos espíritos. E então os espíritos responderam: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Os espíritos nos responderam com outra questão, que é nós, como o próprio Fernando falou, nós somos espíritos e, como tal, quem tem sexo somos nós aqui, transitoriamente na carne. O espírito não tem sexo. O espírito passa por experiências, né, do sexo masculino e por experiências do sexo feminino e, enfim, ele vai precisar ter várias experiências para ele poder, né, contribuir, exercer, ou fazer a completude do seu conhecimento intelectual e do seu conhecimento moral. Segundo lugar, ele coloca aqui: da onde provém, então, a inferioridade moral da mulher em certos países? Né? Coisa que foi dita aqui. Vocês já ouviram falar da Sharia? Vocês conhecem a Sharia? A Sharia é a lei muçulmana, a lei que Maomé deixou, a lei que está no Alcorão, no Corão, né? O al é Corão. O al é uma preposição. Então ele fala aqui, ó, do predomínio injusto e cruel, né? De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Ele coloca: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Pode estar falando do sexo. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza entre homens moralmente pouco adiantados. A força faz o direito. Os espíritos então nos falam que essa questão da inferioridade da mulher é uma discrepância devido à ignorância espiritual dos espíritos ali reencarnados naquela sociedade. Significa dizer que aquela sociedade não tem ainda um necessário adiantamento moral para reconhecer que todos nós somos iguais. Pelo menos em espírito somos iguais. Colocando aqui, seguindo, ele coloca para a gente aqui o seguinte, ó. Microfone, Sérgio. A pergunta 822, eu vou terminar, né? Vale a pena ler, é pequenininho, vai dar 817, 822. Fique à vontade. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Pergunta de Kardec. Resposta: o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Então, a gente tem que entender que a gente não pode querer explorar alguém porque a gente não gosta de ser explorado. A gente não pode querer achar que o outro é inferior a nós, porque nós não gostaríamos de ser taxados de inferiores. Claríssimo, claríssimo, claríssimo. E aqui ele continua, Kardec continua falando aqui: assim sendo uma legislação para ser perfeitamente justa,
deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher, né? Falando aí da lei humana, né? Que o nosso amigo Marcelo falou. Então, Kardec perguntou isso lá em 1857, até antes, né? E a resposta dos espíritos: dos direitos, sim. Direitos do homem e da mulher iguais. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade de direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, os espíritos nos falam que a sociedade evolui. Como a sociedade evolui, os papéis, né, dos agentes da sociedade evoluem. E nós, então, temos, no momento de hoje, pleno século XXI, um papel da mulher que é, muitas vezes, diferente do papel da época de Jesus, diferente do papel da época que André Luiz, né, escreveu, ditou, né, esse livro para Chico Xavier, Conduta Espírita, que, se eu não me engano, foi na década de 50 ou de 60, mais ou menos. E, de lá para cá, né, houve algumas coisas interessantes. A mulher está muito mais emancipada, a mulher trabalha fora, né? A mulher, muitas vezes, é chefe, né, de família. A mulher, né, tem o direito de ter uma carreira, né, de estudar, de se formar, né? Pode ser uma advogada, uma engenheira, pode ser, sei lá, pode querer ser técnica, ela pode ser o que ela quiser. Agora, existem algumas coisas que não mudam, né? O seguinte: o sexo feminino é o sexo que foi assim escolhido, né, pela divindade para exercer a maternidade. A maternidade, né, hoje em dia já existe até outros meios, mas, naturalmente falando, a maternidade é algo muito especial, e a mulher, então, tem uma sensibilidade maior. A gente sabe disso, é só olhar aqui nas reuniões dos espíritos, a gente vê que tem muito mais mulheres do que homens, porque elas, com uma sensibilidade maior, naturalmente, eu acredito até que elas têm uma afinidade maior com a doutrina. E, dizendo isso, o que acontece? Nós temos, aí sim, que buscar a igualdade dos direitos da mulher e do homem, e não só dos direitos, mas dos deveres para com a família, com a sociedade, que não é a mulher tem que lavar prato, não. Quem tem que lavar prato é o homem e a mulher, porque o homem e a mulher, eles estão juntos dentro daquela família. Quem tem que cuidar dos filhos, muitas vezes, é o homem, porque a mulher trabalha. Os papéis, né, dentro da sociedade do século XXI, eles começaram a ter uma ressignificação. E a gente entende muito bem que a mulher, ela precisa ter, né, aí sim, o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa dedicação, como nós também devemos respeitar tudo aquilo que André Luiz falou. Porque André Luiz, na Conduta Espírita, ele fala ao nosso coração que nós devemos ter probidade, devemos ser prudentes, devemos ser cautelosos. E, hoje em dia, se o homem também não faz isso por aí, no casamento, sair com sexo desregrado, o que vai acontecer? Ele também vai ser fruto
de obsessões, subjugações, e tudo isso é falado ao nosso espírito. Então, por isso que eu disse, né, no feminismo não é bem a palavra, porque não existe assim um ativismo dentro da doutrina espírita, do feminismo da mulher. O que existe é exatamente essa questão. Nós, pelo menos espíritas, acreditamos que mulheres e homens são iguais e afirmamos isso, né, dentro da nossa doutrina e dentro do movimento espírita. Homens e mulheres têm os mesmos direitos, os mesmos deveres e o mesmo respeito. Era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado, meu irmão Sérgio. O assunto é muito bom, né? Muito bom mesmo. Até anotei aqui alguma leitura que você falou para a gente aí. Mas nosso tempo urge, infelizmente. O debate é bom. Eu, por mim, ficava aqui até meia-noite, dormia 1h da manhã. Mas vamos lá. Vocês têm algum recado para dar? Então, aí eu vou voltar aqui a fala, Marcelo, que no dia 3 de julho, no Centro Espírita Casa de Jesus, entre 9 e 11 da manhã, nós teremos um encontro, que é a reunião de dirigentes de centros espíritas, aos quais todos vocês estão convidados. Não é só para dirigente. Esse ano a gente está abrindo para todos, porque nós ficamos 2 anos sem nos contactarmos, né? Então, qualquer pessoa pode comparecer. E o tema será intolerância religiosa. Quem vai fazer a palestra é o nosso irmão Alexandre Pereira, do Irmão Esperança, e vocês estão convidados a comparecer. Eu conto com a presença de vocês, ok? Me permita, tem um outro recado, é que nós temos o seu, o canal não é meu, o canal é do seu. Tem um canal no YouTube chamado Arte Espírita em Foco, em que quinzenalmente a gente coloca vídeos, né, falando sobre textos poéticos. Então, se vocês também quiserem assistir, estão convidados. Eu até mandei para a Fátima e para a Ana um vídeo que nós fizemos agora recentemente, mas está lá disponível no YouTube. Manda esses links lá para a gente, lá que a gente colocar lá no grupo, tá? Da Casa de Jesus e esses vídeos aí do YouTube, tá? Meus irmãos, vamos fechar os olhos, nos preparar para a prece de encerramento, tá? Vamos fechar nossos olhos, agradecer os nossos mentores espirituais, aos guias espirituais da nossa casa, e agradecer também ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de mais esse aprendizado no 32º Conselho Espírita do Rio de Janeiro. Cada aprendizado é um passo na direção da nossa evolução espiritual. Pedimos ao Mestre Jesus pelas pessoas que se encontram enfermas nos hospitais, que essa prece possa trazer alívio e cura aos que vivem em situação de rua, que eles possam encontrar acolhimento, abrigo e o pão de cada dia. Pedimos também, Mestre Jesus, pela natureza, pelo nosso mundo e principalmente pelo nosso Brasil, que possamos ter paz e harmonia em nossos lares e em nossos trabalhos. Senhor, entra agora em nossas casas e cura toda a dor e sofrimento, e que a tua presença seja paz e amor infinita em nossas vidas. E que assim seja. Amém. Obrigado, meus irmãos. Palestra maravilhosa. É sempre bom aprender um pouco mais. Obrigado aí pela presença, um abraço, até a próxima, pessoal. Fernando, mais uma vez, obrigada, tá? Muito obrigada aí por ter feito essa palestra para a gente, esse estudo. Venha sempre palestrar. É verdade. Qualquer dia desse eu te convidar também para fazer um estudo lá na nossa casa. Hein? Tá bom. Tá bom?